Esse é o maior erro de muitos homens cristãos que se entregam à primeira mulher que aparece. Vim te provar que mulher também trai. Boa tarde, Letícia. Tenho 35 anos e estou namorando pela primeira vez com uma pessoa que conheci na igreja. Porém, acabei descobrindo uma traição, mas mesmo assim perdoei. Ela prometeu que iria mudar. Quero saber se eu posso confiar e seguir em frente. Estou pensando em pedir ela em casamento se passar no teste. Só lembrando vocês que eu tô usando um perfil masculino, tá? Oi, Amanda, tudo bem? Oi, quem é? Eu sou o Felipe, você trabalha no escritório X, né? Já te vi lá algumas vezes e consegui seu contato com um amigo que tenho lá. Te acho muito linda. Trabalho sim, muito obrigada. Eu iria te chamar pra sair, mas pela foto do perfil você namora, né? Ela estava com uma foto com o namorado, gente, então eu tinha que chegar assim, já falando. Namoro sim, você é advogado? Não estou me lembrando de você do escritório. Sim, sou amigo do sócio, hahaha. Ah tá, estranhei você chamar assim do nada. Te achei muito gata mesmo, a gente pode conversar? Sim, te achei um gatinho também. Se você tivesse me chamado pra sair, talvez eu teria aceito, hehe. Não quis ser desrespeitoso, mas e seu namorado? Não quero ter problemas. Relaxa, só gosto de me divertir mesmo. Manda mensagem final de semana, tá bom? Estou com ele. E aí, gente, ele me pediu pra falar isso. Só quero ver a reação dele quando eu mandar as conversas pra ele. Porque ele sabia que ela ia ficar com a cara no chão. Eu acho que ela jamais estava imaginando que ia ser pega assim numa traição do nada, né? Porque do jeito que ela falou assim, ela falou numa tranquilidade, gente, assim, como consegue? E aí ela ligou aqui e falou, não faz isso, por favor. Eu falei que namoro, não estraga meu relacionamento e tudo mais. E é o que muita gente comenta aqui, que eu destruo os relacionamentos, que eu estrago os relacionamentos das pessoas. Gente, não sou eu. É a pessoa que é infiel, eu não posso fazer nada. Oh, fuck. Oh, God, why is this happening to me? It's not fair. It's so fucking unfair. Cara, possivelmente você já viu um homem que é certinho na igreja, ele vem de família humilde, trabalhador, que nunca teve experiências com mulheres, se é que você me entende. Aí, do nada, aparece uma mulher bonita, cheia de bagagem emocional, que vocês sabem muito bem que é, cheia de histórias, cheia de aventura, com outros caras, mas que de repente ela olhou para esse cara e viu nele o homem certo. E sabe o que acontece? Esse cara engata no relacionamento, muitas vezes engravida a mulher, ou até mesmo se ela tiver filhos, ele faz o papel do pai, e depois que acontece, ela puxa o tapete dele, pega tudo que ele tem de valor, e é de praxe que também bota chifre nele, e no fim das contas, ele acaba sozinho de novo, e infelizmente, ele acaba culpando muitas vezes Deus, a igreja, mas nunca ele mesmo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, porque muitos homens cristãos se entregam à primeira mulher que dá atenção para eles. E como eu já fiz parte do ambiente religioso, do ambiente da igreja, eu posso dar minha própria experiência que eu vi que aconteceu com pessoas, até posso falar um pouco comigo mesmo que aconteceu. E se você conhece um homem cristão ou religioso, qualquer que seja, que está passando por isso ou que possivelmente vai passar por isso, deixa aqui nos comentários. E antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixe um valeu demais aqui para apoiar o canal. E também hype o vídeo, que tem essa opção aqui no celular, quando você curte o vídeo, para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E eu também deixei aqui um apoio-se para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito, beleza? Então, eu já dei meu merchan e bora lá. Para começar o vídeo, esse vídeo aqui não é para julgar ninguém, é apenas para conversar, para refletir, para me dar minha opinião, para me dar um conselho para vocês. E vocês também podem deixar qualquer conselho aqui nos comentários, beleza? Então vamos começar. Cara, normalmente esse cara que tá na igreja, é um homem certinho, ele cresceu desde que ele entende por gente num lar, um ambiente religioso, sabe? É, com valores já bem definidos, o que é certo, errado. E tipo assim, muitas vezes desde pequeno, ele precisava esperar, ele sempre ouvia que precisava esperar a mulher certa, que para ele ter relações ele tinha que casar. Que eu sei muito bem que é porque eu cresci num ambiente religioso e é bem isso. Tipo assim, ele tem que ser um bom marido, ele tem que sustentar a casa, sabe, tem que ser ele tem que ser um bom provedor, né, que é isso mais que todo praticamente religião diz para o homem ser. E aí tudo certo, beleza, sem problema nenhum, sem julgamentos. Mas o que muita igreja não está preparada, que muita igreja não ensina para muitos homens, especialmente os homens,
é na questão do preparo emocional sem a vivência real, entende? Porque a gente sabe, cara, o ambiente religioso, se vocês não fizeram parte da igreja ou nunca fizeram parte da igreja, a questão de relacionamento é muito diferente de uma questão de uma pessoa que não é religiosa, sabe? Eu vou falar especificamente da vertente voltada cristã. Ó, na cristã, evangélica, católica, etc., quando você tá num relacionamento com uma pessoa, você praticamente já tem que já ter a expectativa que vai casar com ela, sabe? Por exemplo assim, se eu tô namorando uma menina, tá, eu tô conhecendo essa menina, isso, aquilo. Eu tenho um certo tempo, entre aspas, assim, que eu posso ficar com ela sem que cair em pecado. Que se cair em pecado é você ter relações sexuais com ela, sabe? E muitas vezes essa pressão que você tem que casar, que você tem que ser aquilo, ilude a cabeça de muitos homens que o casamento é a melhor escolha, sem que muitos deles nunca tiveram experiências reais, de relacionamentos, de questões mais íntimas, sabe? Porque a primeira mulher que a gente sabe, que eu já fiz vídeo aqui, eu vou deixar no card também no final desse vídeo, vocês vejam as playlists, que eu já fiz vídeo que muitos homens são emocionados, que assumem mães solteiras, assumem relacionamentos falidos, que tem risco de pressão socioafetiva, vários BOs que eles vão entrar porque não tem aquele amparo emocional, não tiveram a vivência da vida. E muitas vezes, né, agora voltando um pouco da vertente religiosa, a religião em si não orienta os homens a como se relacionar. São raros, não estou generalizando, é claro, mas são raras as instituições religiosas que tenham, tipo, um ensino, como que diz, né, um preparo emocional, isso, aquilo, para o homem quando ele for engatar no relacionamento. Então, voltando um pouco na relação do homem e da mulher. Se você tá num relacionamento com uma mulher, tá namorando, isso, aquilo, se você cair com ela, que vocês sabem muito bem, que eu já disse anteriormente, você fica no banco, você fica em pecado. Se você tinha um cargo na igreja, sei lá, você cantava, tocava, etc., você é deixado de lado, você pediu perdão pra igreja, você confessou o pecado, tal, etc., e você vai ficar um tempo afastado das obras de Deus, né? Só que aí entra naquela questão, se aquele homem que já é certinho, que viveu a vida toda na igreja, tem aquele ambiente bem estruturado, que sente falta quando não tá fazendo, ele vai engatar, ele vai casar com a mulher, porque ele não quer muitas vezes perder esse ambiente, da questão da pressão, né, porque na Bíblia fala que o pai e a mãe se juntar com uma mulher só, construir uma família, etc., gerações, criar filhos para ser instrumento de Deus, etc. Tudo isso que envolve. E como eu já fiz parte, eu tenho, como diz, né, o lugar de fala para falar isso. E muitas vezes eu tive experiências próprias, cara, que raramente, né, esses homens têm liberdade para conversar sobre desejos, dúvidas ou até frustrações. É tipo assim, a maioria, grande parte, não teve referências masculinas maduras, com quem aprender a lidar com mulher, como lidar com a rejeição ou até a manipulação, que muitas delas hoje em dia estão assim, né? A grande parte, né, se não todos, foram ensinados a, tipo, agradar, proteger, cuidar, mas não foi ensinado a observar o caráter de quem se aproxima dele, sabe? E o que acontece com isso? Ele vira aquele homem que todo mundo chama de emocionado, que é aquele cara cabaço, é aquele cara que é bobo, sabe? Que ele é carente, ele tem uma idealização ele se entrega demais, rápido demais pra uma mulher que é errada, cara, sabe? Quando você vai engatar numa mulher, você que tem princípios e valores vai querer saber do passado dela, correto? Porque se o passado não importasse, não existiriam antecedentes criminais, certo? Só que muitas vezes, quando tá voltado na religião cristã, que tem muito aquela glamorização, né? Se você se converteu, todos os seus pecados foram apagados, né? Deus passou uma borracha no seu passado, etc. Mas ao meu ver, quando eu fazia parte do ambiente religioso, é meio que uma carta branca para aquela pessoa que fez tudo o que fez no passado dela, quando ela estava no mundão da vida, ter uma justificativa para querer agora um homem certo, querer ter uma vida correta, não generalizando, sabe? Tem muitas pessoas que passaram nessa vida, se converteram realmente, tá? Tem uma conversão real, aí querem mudar de vida, etc. Mas eu tô falando daquelas outros tipos de pessoas que muitas vezes sabe que curtiu a vida que tinha que curtir, muitas vezes se arrependeu, né? Entre aspas, né? E mudou aí, agora quer buscar um homem ideal, sabe? Quer buscar um cara que aceite o que ela foi e o que ela é, entende? Aí tá, beleza. Aí essa mulher, especialmente a mulher,
ela fez o que fez no passado, teve vários relacionamentos, pintou e bordou, que você sabe muito bem o que acontece. Aí ela vai na igreja, tem toda aquela glamorização de se converter isso, aquilo. Aí ela tem aquela carta de: "Ah, meu passado não importa porque eu me converti, isso, aquilo. Você não precisa saber o que eu fiz e o que deixei de fazer". Isso, meio que se ela pegar um cara que é cabaço emocional, que é um cara emocionado, ele não vai questionar, entende? Porque ele tá tão enraizado naquele ambiente religioso, daquela máquina religiosa, daquela questão que muitas vezes as pessoas só leem o texto, mas não entendem o contexto daquilo que está escrito, entende? Porque tem muitas passagens bíblicas, se você tirar fora de contexto, vira pretexto para outra coisa. Aí ela usa essa artimanha que ela tem para tentar induzir a cabeça do homem que ele tem que aceitar o passado dela, mas não questionar, sabe? Porque, cara, sejamos sinceros, mano, elas usam isso para capturar esses homens emocionados, esses homens cabaços, porque, cara, não tô julgando, mas esses homens que são cristãos, eles têm uma idealização de uma mulher perfeita, uma mulher de princípios e valores, uma mulher uma mulher valorosa, etcétera. Tipo, eles oram por isso, aquilo. Aí, quando aparece uma mulher que dá um pouco de atenção, que é bonita, isso, aquilo, eles caem naquela ilusão que ela é a mulher escolhida de Deus, sabe? Eh, sabe, Deus enviou ela pra ele, entende? Aí ele começa a acreditar de coração que o amor supera tudo, que só basta ser gentil, ser o homem bom, ser o homem provedor, ser o homem de Deus, né? Que ela vai valorizar ele, eh, que ela vai amar ele. Só que no mundo real, quando ele cai na realidade, não funciona assim. Eles, os homens cristãos, têm aquele, são propensos, tipo, são propensos a fantasias emocionais, entende? Tipo, eles não se apaixonam pela mulher de verdade, eles se apaixonam pela ideia de estar com alguém, sabe? Porque no ambiente religioso, tanto homem quanto mulher, sabe? Porque tá enraizado muito na questão da família, na construção da família, etc. Quando você fica muito tempo solteiro, quando você fica muito tempo com aqueles dias, né, encalhado, você é visto com outros olhos, sabe, ainda mais quando você é, tipo, jovem, a gente começa a chegar adulto, etcétera. E aí eles começam a escolher qualquer um que dá um mínimo de atenção pra eles, cara. Quando chega uma mulher vivida, ela está com más intenções, o homem emocionado, o homem cristão emocionado, ele só busca o benefício, sabe. "Ah, eu vou estar com ela, todo mundo vai me olhar diferente, eu vou estar cumprindo meu papel como homem, etcétera e tal". E ele ignora todos os sinais vermelhos. E não é porque ele é burro, etc, assim. É porque ele não viveu aquilo, entende? Ele não teve experiências mais profundas, ele não teve muitos relacionamentos. E mesmo que ele não tivesse, muitas vezes eles não procuram entender como funcionam os relacionamentos de hoje em dia, as precauções que você tem que ter no relacionamento. Que se vocês têm essas dúvidas, eu vou deixar o card aqui explicando. Ele não tem a questão de ponderar, né, tipo assim: "Ah, eu tô vendo esses sinais, eu vou ignorar", entende? Ele vai porque tem muita questão envolvida religiosa na questão de mostrar que tá fazendo papel de homem, e é uma carência, sabe, é tipo uma carência acumulada disfarçada de paixão, entende? E a realidade é essa, cara, a maioria dessas mulheres que são mal intencionadas, que usam a brecha da religião como um ar de que o passado dela não importa, que se ela fez tinha que fazer, passou uma borracha, etc. Mas ela vê esses homens cristãos como uma presa fácil, cara, porque é sincero mesmo. Uma mulher que tá mal intencionada enxerga um homem cristão, um homem carente, um homem que não tem um histórico amoroso, um homem bobão que faz tudo pra ela, pra agradar, não teve nenhum tipo de relacionamento, entende? Aí ela dá aquele chá bem dado no cara, o cara vai fazer de tudo pra mulher. Tudo que ela falar, ele vai fazer. Tudo que ela mandar, ele vai fazer. Dá dinheiro, defende ela contra a própria família, sabe? A família tá abrindo o olho do cara, porque eu sei, eu vivenciei isso de perto. Tipo assim, a família tá abrindo o olho do cara, ó, essa mulher aí é meio estranha, abre os olhos, senão ela pode meter a faca em você. Ó, até literalmente, né? E muitas vezes ele defende de um e dente ela, sabe? Aí depois que termina, aí vai de rabo baixo pedir desculpa pra família, entende? Ela empurra na goela abaixo dele o histórico dela, que vai tudo contra aquilo que ele acredita. E depois de tudo, se ele der sorte, ele consegue sair com a roupa do corpo no fim do relacionamento. A verdade é essa, cara. Tem muito homem cristão servindo de recomeço pra mulher que não mudou de verdade. Ela só cansou de quebrar a cara. E esse é o principal ponto cego dos homens cristãos. É a romantização.
tanto que o homem idealiza a mulher de Deus, isso, aquilo, valorosa, tal, isso, aquilo. E quando chega na realidade, quando uma mulher é bonita, simplesmente dá um pouquinho só de atenção pra ele, ele pensa que é o tal presente de Deus, enviado de Deus, etc. E, cara, é essencial que o homem, independentemente da fé dele, da sua fé, desenvolva um senso crítico, cara, aguçado, que ele aprenda a fazer perguntas, a observar comportamentos, a não se deixar levar apenas por palavras bonitas ou pela emoção do momento. E é de prática, cara, é preciso entender que nem todo mundo que se aproxima de Deus, que está na igreja, tem as melhores intenções e que a pureza de coração não isenta ninguém da necessidade de ser prudente e vigilante. Então, depois de tudo isso que eu disse para vocês, em resumo, o do porquê os homens cristãos são emocionados, que eles se entregam à primeira mulher, é uma mistura complexa de falta de experiência, na prática, literalmente, carência afetiva, idealização romântica e também o ponto de vista religioso. Uma possível lacuna que existe na educação sobre relacionamentos e a tal tentação de salvar ela. Somando tudo isso, temos a habilidade de algumas mulheres em identificar e explorar essas vulnerabilidades desses homens. E esse bate-papo não é de pessimismo ou de cinismo, pelo contrário, é uma conversa, é uma chamada de consciência e autoconhecimento de si mesmo. Para os homens cristãos, é um convite de buscar não apenas a tal pureza espiritual, mas também a inteligência emocional e relacional. É importante entender que a fé não substitui a necessidade de discernimento e de sabedoria na vida prática. É que nem aquele versículo, né? O povo carece por falta de conhecimento. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista, e se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui um conselho para os homens cristãos que estão querendo embarcar em uma jornada com uma mulher rodada. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E deixe também aqui o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu dê minha opinião, beleza? Então, até a próxima!